Vamos ao capítulo 8 de Mateus. De início, é legal a gente parar para pensar que agora os discípulos estão tendo as primeiras experiências de milagres com Jesus, né? Esses milagres astronômicos, extraordinários. Então, depois de Jesus ter encontrado os discípulos, chamado alguns dos seus discípulos e finalizando agora o Sermão da Montanha, ele começa a fazer alguns milagres. E é legal porque quando a gente vai avaliando cada um dos milagres, a gente percebe que tem uma lição por trás desses milagres que Jesus está fazendo. Porque é natural que quando você vê alguém fazendo algo extraordinário, você se pergunte: aonde está o segredo da cura? Onde está o segredo da exorcização? Não sei nem se é essa a palavra, mas o que ele faz que leva ele a obter sucesso nesse milagre? E a gente vai percebendo que essa questão ela vai meio que mudando de acordo com cada milagre. Então, quando a gente pega o primeiro milagre aqui, a gente está falando do leproso. O leproso chega, pede para Jesus a cura. O que a Bíblia fala que Jesus faz? A Bíblia fala que Jesus toca nele e ele é limpo. Legal? Aí ele chega no segundo milagre que a gente pode pensar, né? Vamos recapitular aqui. Ele toca no cara e fala para ele: seja limpo, e ele é limpo. Então a gente chega à seguinte conclusão: para podermos obter sucesso quando a gente vai orar por algum doente, a gente precisa falar com essa pessoa e tocar ela, certo? Só que não, porque quando a gente olha para o segundo milagre, é o centurião de Cafarnaum que fala para Jesus: viu, não precisa ir na minha casa, se você só disser uma palavra, o meu servo será curado. Então a gente já quebra essa primeira linha de raciocínio, de que para a gente ter sucesso a gente precisa tocar e falar, porque agora ele não tocou. Aí depois a gente vê Jesus com a sogra de Pedro, que a Bíblia fala que Jesus só toca na mão dela e ela é curada. Então você percebe que o milagre em si não está naquilo que é dito, não está na ação que é feita, em tocar a pessoa. Não, o poder do milagre está no próprio Cristo. E essa é uma das lições que a gente aprende aqui nesse capítulo, nesses primeiros milagres do capítulo 8 de Mateus. Que para a gente conseguir obter sucesso, quando a gente vai orar por alguém, por algum doente, a única coisa que a gente precisa ter é o Cristo. Não se trata do que a gente fala, não se trata do toque que a gente faz. Então, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, que é o fato de Jesus sempre tratar a ausência. Então perceba, o leproso, ele é curado, só que a cura dele acontece antes de acontecer no corpo, na alma. Por quê? Porque a lepra era uma doença que fazia com que as pessoas se afastassem de você, que as pessoas ficassem longe de você, que você ficasse isolado da sociedade. Só que quando esse leproso chega até Jesus, ele toma um outro partido, ele faz algo diferente do comum. Ao invés de se afastar, Jesus se aproxima. Ao invés de querer distância, Jesus toca no cara. E qual que era a maior ausência que esse leproso tinha? A ausência de toque. A alma desse cara sentia falta de presença, de proximidade. Então Jesus ele não está só preocupado em curar a nossa doença física, mas ele também está preocupado em curar a nossa doença de alma. E é o que ele faz aqui com esse leproso. E logo na sequência a gente vai ver Jesus trazendo alguns conselhos de como devemos seguir Jesus. E aí a gente vai se deparar com uma questão que eu acho incrível, que é alguns fariseus e escribas chegam para Jesus e falam: mestre, aonde você for a gente vai te seguir. Aí Jesus fala: pô, legal, a ideia é muito boa, mas deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona na prática, tá? Os passarinhos têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. O que Jesus está falando para ele? Se você estiver em busca de segurança, se você estiver em busca de garantia de alguma coisa, você não vai encontrar isso comigo. Por quê? Porque quem tem segurança são os passarinhos, são as raposas, mas comigo, a única certeza que você vai ter é que você não tem certeza de nada. Essa é a realidade do evangelho, a gente não tem garantia e certeza de nada. A gente acorda de manhã achando que vai acontecer alguma coisa, tendo planejado muito bem, mas quando a gente acorda é como se Deus quisesse mudar tudo e alterar completamente a ordem daquilo que a gente planejou. Então essa é a realidade do seguir a Cristo. A gente hoje tem uma casa para deitar, tem um colchão,
tem um travesseiro para dormir quentinho, mas talvez amanhã Deus fale para você pegar todas as suas coisas e ir para um lugar que você não faz ideia de onde seja, não faz ideia de quem esteja lá, mas você vai ter que fazer porque o Evangelho é isso. O Evangelho é segurança em Cristo e não em nós mesmos. Na sequência, a gente vai ter os discípulos com Jesus ali dentro do barco. Então vem uma grande tempestade, Jesus apazigua. Isso é incrível porque a gente aprende que dentro do Evangelho, embora a gente não tenha segurança de onde colocar a nossa cabeça, talvez a gente não saiba como é que será o nosso próximo dia, mas a certeza que a gente tem é de que Cristo está cuidando de nós, até naquilo que a gente não conseguiria fazer. Então, enquanto nós temos confiado na força do nosso braço, de que teremos onde dormir, teremos onde repousar a nossa cabeça, tem dias que isso vai fugir do nosso controle. E se nós não tivermos Cristo, perderemos, morreremos. Mas se tivermos Cristo, até nos dias em que virão situações em que nós não conseguiríamos resolver, Jesus estará lá para nos assegurar. Então, nos dias de maior medo desses discípulos, no dia de quase morte, Jesus se revela na relação íntima com eles, apresentando quem ele de fato é. Logo na sequência, no capítulo 8, a gente vai ver Jesus expulsando os demônios do homem chamado Gadareno. Mas olha só que curioso, depois dele ter feito isso, ter operado milagres naquela cidade, o povo se reúne, chega até Jesus e fala para ele ir embora, porque eles não queriam que Jesus estivesse ali. Então perceba que nem sempre fazer a coisa certa te torna alguém bem-vindo. Nem sempre fazer aquilo que é correto te torna alguém querido. Por quê? Porque nem todo mundo quer aquilo que é certo, nem todo mundo quer aquilo que é correto. Às vezes a pessoa não está nem um pouco interessada em fazer a coisa certa. E quem está interessado em fazer a coisa certa faz parte do ciclo, faz parte do ambiente. Essas pessoas vão querer tirar porque atrapalha. Eu vou contar uma experiência aqui minha. Eu trabalhava num lugar e aí teve uma época que entrou um vendedor e esse vendedor não se preocupava nem um pouco em mentir para as pessoas que ele estava atendendo. E eu falei para ele, pô, cara, não é legal, essa não é a melhor opção que nós temos, talvez não seja esse o melhor caminho. Você percebe que eu estava tentando fazer a coisa certa enquanto ele estava tentando fazer a coisa errada, e eu querer fazer a coisa certa atrapalhava ele nos negócios que ele queria entrar. Então, nem sempre fazer a coisa certa te faz querido, nem sempre querer ser uma pessoa correta te faz bem-vindo. É isso, capítulo 8. A gente fala sobre o 9 logo na sequência. Deus abençoe.